renovado aí em nome de Jesus. Vai cantando e vai sendo renovado em nome de Jesus. Vai cantando e vai sendo restaurado. Vai cantando e vai percebendo o milagre de Deus na tua família. Vai cantando e vai percebendo o milagre de Deus na tua vida. Teu reino vem. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Diga isso pro Senhor. Pra sempre, amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre, amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre, amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. O Espírito Santo está tocando em vidas enquanto você canta. Eu posso ver daqui pelos olhos espirituais pessoas sendo tocadas, sendo saradas, sentindo o perdão de Deus nas suas vidas. Querido, abra a tua Bíblia comigo, por favor. Livro de Atos, o livro dos Atos dos Apóstolos, melhor dizendo, Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, nas vidas dos apóstolos. Atos do Espírito Santo na igreja primitiva. O livro de Atos, capítulo 8, a partir do versículo 26, um texto tão conhecido. Quero ministrar um pouco do que Deus colocou no meu coração há alguns dias nesse texto da tua vida nesta noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 26 a seguir. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele lhe disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar na escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação, aleluia, o retorno funcionou, Jesus. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te que de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegando ao pé de uma água ou de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E saíram da água, e o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Queridos, esse texto, eu vou pular até a parte introdutória, porque o tempo não me permite.
Eu vou pular tudo aquilo que a gente gosta de trazer, o pano de fundo do texto, o contexto, e vou procurar ir direto aos pontos aqui. Esse texto narra uma história tão linda, tão importante, que nos traz tantas lições, que nós poderíamos com certeza, tanto eu quanto outro pregador que se coloca na direção de Deus, extrair daqui muitas mensagens diferentes para pregar, porque existem muitas verdades aqui, e eu apontei algumas, 4 ou 5, um pouco mais, e resumi. Eu quero compartilhar com vocês nesta noite. E se alguém perguntar, pastor, qual é o tema dessa ministração, desse texto que o senhor vai ministrar nesta noite, eu gostaria de chamar essa ministração, esse sermão, de as atitudes de um transformador de vidas, ou melhor dizendo, as atitudes de um agente de transformação. Fica mais bonito, mas nós poderíamos chamar de as atitudes daquele que gera vida em outras pessoas, as atitudes daquele que tem coragem de ser um evangelista, as atitudes de um evangelista, dependendo de onde nós formos pegar. Mas aqui hoje eu quero trazer para vocês assim, a atitude de um agente, ou as atitudes de um agente de transformação. Pastor, um agente de transformação aonde? Um agente de transformação em todos os lugares. Um agente de transformação primeiro na sua própria vida, depois um agente de transformação nas vidas daqueles que o cercam, principalmente da sua família, sua esposa, o seu esposo, seus filhos, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Um agente de transformação daqueles que estão no seu trabalho, seus amigos, seus colegas de trabalho. Um agente de transformação daqueles que estão na rua. Um agente de transformação do seu vizinho. Um agente de transformação na vida daqueles que o cercam. Um agente de transformação no seu bairro. Um agente de transformação na sua cidade. Um agente de transformação na sua nação. E enquanto eu orava hoje, o Espírito Santo me trouxe mais algumas realidades dentro desse texto. E à medida que for passando de forma o mais breve possível, mas eu preciso compartilhar nesta noite com você. É uma ministração que vai de encontro às necessidades de todo aquele que já é cristão, que já professa a fé cristã, que já vive no Senhor e que quer fazer algo a mais, e que quer se entregar mais ao Senhor, e que quer ser mais útil à obra de Deus. Mas principalmente falando aqui, aquele que quer ser mais útil aos seus, que quer ser mais útil aos seus amigos, aos seus irmãos, à sua família, e às vezes não sabe como. Ele vem no culto, ele se alegra, ele vem no culto, ele recebe muito de Deus, ele se enche de Deus, e ele pensa, meu Deus, eu preciso levar isso para minha casa, eu preciso levar isso para minha família. Eu dobrei o joelho na frente e eu senti algo tão bom, tão glorioso, mas quando eu chego em casa eu não consigo, porque lá o embate é outro. Lá a conversa do meu marido é outra, a conversa da minha esposa é outra, o comportamento dos meus filhos é diferente, o ambiente é diferente, e eu não consigo reproduzir na minha casa a mesma alegria, ou não consigo sentir na minha casa a mesma alegria que eu sinto na igreja, nos cultos, na oração. E o Espírito Santo hoje, através dessa palavra, vai trazer alguns comportamentos, algumas atitudes que tem que estar, ou que precisam estar na nossa prática do dia a dia. Não importa se eu sou um novo convertido, ou se eu tenho 50 anos de crente, se eu sou alguém que senta lá atrás e que não me envolvo com a obra, ou se eu sou pastor de uma igreja, esses comportamentos, essas atitudes precisam estar comigo, para que eu seja um agente de transformação, para que eu seja um agente gerador de vidas nas pessoas, para que eu seja um agente gerador de milagres nas vidas das pessoas, para que Deus possa usar a minha vida. Se eu não tiver essas características, Deus não vai usar. E nós vamos aprender um pouquinho com Filipe. Eu tinha vontade de falar sobre Filipe, mas eu vou direto aqui ao comportamento dele. Primeiro, irmãos, é um texto conhecido quando Filipe, numa cena interessante, ele evangeliza um eunuco, um homem importante, que era o mordomo mor, o principal mordomo, superintendente de todos os bens da rainha de Candace, de uma terra, e ele havia estado em Jerusalém para adorar. Veja que o eunuco era um religioso, era alguém que queria Deus. E no dia a dia nós nos deparamos com tantas pessoas que são religiosas, que inclusive leem a Bíblia,
que é o caso do eunuco aqui. Ele estava lendo a Bíblia, ele vinha do culto, ele estava vindo da religião, do culto, de um encontro, de um tempo de adoração em Jerusalém, e ele estava lendo a Bíblia. E quando Filipe se depara ao lado dele, e Filipe se depara de um jeito muito engraçado, muito estranho, porque o texto nos dá a entender claramente que, ouvindo a ordem do Espírito Santo, Filipe foi para onde o Espírito Santo lhe ordenou, através de um anjo aqui. Filipe foi para onde Deus lhe ordenara, e ele percebe aquele homem numa carruagem, e o texto vai mostrar que Filipe correu ao lado dele, e Filipe o evangeliza, e Filipe o batiza. E o que Filipe consegue fazer na vida do eunuco é tão lindo, que no finalzinho, no penúltimo versículo, que foi o último que eu li, diz que o eunuco jubiloso continuou o seu caminho. Uma primeira verdade que eu quero aplicar aqui, ela nem está elencada naquilo que eu anotei, mas ainda como preâmbulo aqui, uma primeira verdade que eu entendo aqui é que as pessoas com quem nós caminhamos, as pessoas que passarem pelo nosso caminho, depois de se encontrarem conosco, se nós formos agentes de transformação, elas vão seguir jubilosas os seus caminhos, elas seguirão alegres, felizes, com uma vida transformada. E aí eu pergunto primeiro para mim e depois para você, e você responde para o Espírito Santo que habita em você: as pessoas que têm passado o teu caminho, as pessoas que têm cruzado o seu caminho, ou que você tem estado no caminho dela, como é que tem sido a vida dela depois de encontrar com você? Alguém que vai na tua casa e você recebe na tua casa, depois de você ter meia hora de conversa com ela, 2 horas, 1 hora, um almoço, quando ela vai embora, como é que ela vai embora? Jubilosa, transformada, batizada, rumo ao céu? Ou ela volta na mesma, ou quem sabe ainda pior? Ah, Espírito Santo, não era assim que eu queria pregar, Jesus. Mas o Espírito Santo está tocando em vidas agora nesse ponto. Não está anotado, queridos, não faz parte das características que eu anotei. Mas eu vou perguntar de novo, e você não vai responder para mim, mas você vai para casa com essa pergunta: as pessoas com quem você convive, elas estão sendo transformadas? Depois de uma conversa com você, ela sai jubilosa? Ou ela sai triste, magoada, ofendida? Ou sai frustrada, decepcionada? Quantas pessoas sedentas de Deus têm cruzado o teu caminho? Quantas pessoas desesperadas por vida Deus tem colocado no teu caminho? Pedro e João subiam para o templo, e eles entram pela porta formosa, e lá estava um paralítico pedindo esmola, e ele pediu esmola para os dois. E Pedro, olhando para ele, disse: olha para nós, olha aqui para nós, você vai ver o que é que você vai encontrar aqui. Não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu vou te dar agora, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. E a Bíblia diz que aquele homem levantou e saiu correndo e saltando dentro do templo. Irmão, será que as pessoas que cruzam o nosso caminho, elas conseguem entrar na igreja e saltar dentro do templo e dizer: eu fui sarado, eu fui transformado pela comunhão com o irmão? Quem sabe você que entrou aqui nesta noite se considera um bom cristão, um bom religioso ou um bom católico. Eu cumpro minhas obrigações, eu vou aos cultos, eu oro, eu entrego o dízimo. Mas deixa eu te perguntar, e as vidas que estão passando por você, o que está acontecendo com elas? Eu não estou falando daquela vida, daquelas pessoas que não querem nada com Jesus, que não vê Jesus em você, e você nem deve gastar tempo com elas, só pode orar por elas. Mas aquelas pessoas que demonstram sede, que às vezes estão olhando para a Bíblia, falando da Bíblia, e você precisa ter um contato com elas, e elas vão dizer: eu preciso que alguém me fale o que é isso. Eu quero profetizar nesta noite sobre a tua vida. Você é agente de transformação, você é agente de milagres. Vidas serão transformadas através da tua vida. Vidas serão transformadas através da tua vida. Em nome de Jesus, receba isso. A partir de hoje, toda pessoa que travar um diálogo com você vai sair jubiloso, jubiloso, alegre, transformado. Queridos,
A primeira característica que eu vejo na vida de Filipe e que precisa ter na vida de um agente de transformação, de um agente de milagres, é a obediência. Para ser bem sucinto. E aí eu me lembro do pastor Ademir Milhavaca. Quem se deparou com ele sabe que a primeira coisa que ele vem e dá com uma marreta. Ele disse: se você não aprender a obedecer, esquece tudo, não adianta mais nada. E o texto aqui me prova exatamente o que o pastor Ademir Milhavaca sempre fala, que a primeira coisa que nós precisamos, quando encontramos com o Senhor e queremos uma transformação de vida para nós, e queremos ser transformadores de vida, é que nós precisamos trocar o nosso ABCD pelo obedecer. Pastor, está no texto, tá? A Bíblia diz assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe assim, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Sendo que Gaza está deserta, a cidade de Gaza estava deserta. Ato contínuo, o versículo próximo diz assim: e levantou-se e foi. Simples assim. O Espírito Santo, o anjo de Deus, a palavra de Deus, o homem de Deus, como você quiser entender, o anjo da igreja, vem e ministra algo na tua vida. Você está dormindo em sonho, Deus ministra algo na tua vida. Você que é filho, teu pai vai e ministra algo na tua vida. A tua mãe ministra algo na tua vida. O teu pastor ministra algo na tua vida. Qual é a atitude de alguém que é obediente? E levantou-se e foi. Não tem ponderação, não tem discussão, não tem mais, não tem mimimi, não tem não sei, não tem eu vou esperar. Se o Espírito Santo te dá uma ordem, levante-se e vá, em nome de Jesus. Às vezes você acorda com aquela voz gostosa do Espírito Santo dizendo: ei, meu filho, levanta para orar. Levanta em nome de Jesus e vai orar. Dobra o joelho na beira da cama, não, sai da cama e vai lá para a sala. Naquele momento o ambiente da cama é lugar de dormir, lugar de orar em outro lugar. Pastor, mas eu não posso orar na beira da cama. Pode sim, querido, mas o risco de você dormir lá é maior. E se Jesus mandou só você orar, é só você que tem que orar, não é a tua esposa também. Você não precisa acordá-la, ou vice-versa. Eu preciso caminhar rápido. A primeira característica de quem quer ser um agente de transformação é obediência. Não tem que discutir, não tem que, eu vou ver se está certo, não sei não, vou pensar, não sei, eu vou analisar, vou pensar. Se Deus já te falou, querido, por favor, seja obediente, porque o primeiro pré-requisito é a obediência. Se você não passar pela obediência, você não vai a lugar nenhum. Por que é que tem tanta gente que está há tanto tempo, há tantos anos na igreja, e tem boa vontade, às vezes se quebranta, se entrega, faz propósitos, chora, ora, vem dobrar o joelho aqui, muitos nem vêm, mas às vezes já vem muitas vezes, mas vai para o joelho, às vezes até jejuma, até consagra, busca a Deus, mas não há mudança de vida, e as pessoas que os cercam não são transformadas. Por quê? Porque não é obediente. Porque quando ele recebe uma orientação, ou quando ela recebe uma orientação, ela não obedece. Para você que é desobediente ao teu pai, escuta isso. Todo desobediente, a Bíblia diz que o pecado, meu Deus, não está escrito isso, eu não escrevi, mas na Bíblia está escrito. A Bíblia diz que o pecado da desobediência é igual ao pecado da... Eu ouvi alguém falando, mas para que não tenha que falar alto de novo, eu mesmo vou falar. O pecado da desobediência é igual ao pecado da feitiçaria. E a Bíblia diz que os feiticeiros ficarão de fora junto com os cães. Pastor, isso não é palavra para domingo. Não, não é para domingo, é para você. É para mim. É para o teu coração. É para a tua família. É para o teu futuro. É para a tua eternidade. É para a tua vida mais saudável. É para gerar vida nesta cidade. Obediência. Se eu não começar pela obediência, eu não posso ir a lugar nenhum. Eu obedeço pessoas que eu nem precisava obedecer, queridos. Eu obedeço pessoas que não me mandam, não mandam em mim, mas quando o Espírito Santo fala, escuta, eu escuto.
e obedeço. Não tenho dificuldades. Não que eu seja bonzinho, não confunda isso. É porque eu entendi esse mistério. Você pode pagar todo o preço do mundo. Eu vou insistir só um pouquinho aqui para deixar bem claro, porque eu preciso ficar livre disso. Você pode pagar todo o preço do mundo, meu querido, minha querida. Você pode ser, meu Deus, você pode ser um dizimista fiel, um bom ofertante. Você pode ser um trabalhador na obra, contribuinte da ação social, buscar gente, levar gente, trazer gente, levar para o hospital, trazer do hospital, tocar aqui em cima, ministrar aqui em cima, ficar lá, ser dirigente disso, dirigente daquilo, ser o ministro disso, ministro daquilo, ser o responsável por isso ou por aquilo. Pode até pregar a palavra de Deus, e a palavra vai ser honrada, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e a palavra de Deus é cumprida, apesar daqueles que a pregam às vezes. Você pode fazer tudo, mas se você não for obediente, você nunca vai ser um agente de transformação. E agora eu quero que você reflita assim, querido. Começa, meu Deus. Ore comigo um pouquinho, querido. Pai, nos dê graça, Espírito Santo. Nem me nugandaste que tô pleneia andará. Pai, a tua palavra, Senhor, somente a tua palavra. Eu quero que você analise a tua vida hoje. Se eu não terminar de pregar, não tem problema. Eu quero que você analise a tua vida para essa primeira característica, essa primeira atitude do agente de transformação. Verifique como é que está a tua credibilidade junto aos teus. Verifique como é que está a tua credibilidade junto ao teu marido, junto à tua esposa, junto aos teus filhos, junto ao teu pai, junto à tua mãe, junto aos teus irmãos. Verifique se o que você fala é levado a sério. Verifique se quando você prega, eles acreditam no que você prega. E se você perceber que alguma coisa está errada, que você não está sendo aquilo que você gostaria de ser, você precisa se voltar para o Senhor e falar: Senhor, me ensina primeiramente a obedecer. Nesta noite é meu Deus, é uma noite de conserto de algumas pessoas que têm sido desobedientes. Não, eu não queria pregar assim, não era isso que eu tinha planejado. Mas esta noite o Espírito Santo vai trazer pessoas aqui, e só não virá se continuar desobediente, para dizer: Senhor, eu preciso obedecer mais. Ministérios travados, bloqueados, atrasados. O pastor está dizendo: vem nos cultos. E a pessoa às vezes, no dia do culto, ele inventa outra coisa, ou ela inventa outra coisa. No dia da vigília 24 horas inventa outra coisa. É meu direito, é seu direito, sim. Mas na presença do Senhor não é lugar de direito. Lugar de direito é no fórum de justiça. A presença do Senhor é lugar de renúncia. Quem chega diante de Deus cheio de direitos não vai receber nada, porque tudo que Ele dá é de graça, é pela graça, não é por direito. Às vezes é tão difícil ser pastor, Jesus. Às vezes é tão difícil pregar. Eu não sei se você consegue entender, querido, mas eu quero compartilhar com você a minha situação aqui. Eu estou querendo avançar para sair dessa coisa tão dolorosa, mas eu tenho que ser obediente. O Espírito Santo está dizendo: insista, fale isso, e eu tenho que obedecer. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha a nós o... Isso é obediência.
obediência. Como é que eu posso pedir, venha o teu reino, se eu não obedeço nada do reino? Como é que eu posso pedir? Cante, cante, continue na terra. Como é que eu posso dizer, seja feita a tua vontade, se eu só quero fazer a minha? Oh, teu reino vem na terra, no céu, teu reino vem. Sem obediência eu não posso nem cantar essa música. Eu não posso nem cantar essa oração. Deixa eu caminhar, queridos. Primeira atitude de quem é um agente de transformação é a obediência. Se você não for obediente, esquece. Deus não tem trato com desobedientes. A segunda característica que eu vejo tão linda e tão forte é que quem consegue ser obediente e é um agente de transformação, além de ser obediente, ele tem prontidão, ele tem disponibilidade, ele está pronto para aquilo que o Espírito Santo mandou, para aquilo que a palavra de Deus mandou, para aquilo que a Bíblia ensina, para aquilo que a sua mãe fala, para aquilo que o seu pai fala, para aquilo que o seu pastor fala, para aquilo que o seu líder fala, para aquilo que o mover de Deus está mostrando. Se você olhar no versículo 30, diz assim: e correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías. Filipe só conseguiu ouvir o que ele lia e depois travar um diálogo com ele, porque Filipe tinha prontidão, tinha disponibilidade. Será que eu tenho coragem de correr às vezes? Será que eu tenho coragem de às vezes me expor a uma situação que parece ridícula, parece estranha? Porque Filipe começar a correr do lado de uma carruagem é algo estranho, irmãos. Ele podia dizer: está de brincadeira comigo, Jesus? Está de brincadeira comigo, Espírito Santo? Está pensando que eu sou bobo, pastor? Está pensando que eu nasci onde? Está pensando que eu sou um novo convertido? Vai me botar para correr aqui agora, do lado de uma carruagem? Vai querer dizer para mim quando que eu tenho que orar? Quando que eu tenho que fazer isso? Quando que eu tenho que fazer aquilo? Agora a igreja vai querer dizer quando que eu tenho que ir na igreja, quando que eu não tenho que ir. Não, querido. Ele tinha prontidão, ele tinha disponibilidade. Ele teve coragem de abrir mão do seu conforto, de abrir mão daquilo que era normal, e começou a correr do lado de uma carruagem. Só porque ele correu, só porque ele, além de ser obediente, ele teve prontidão, disposição, é que ele pôde ouvir o que aquele homem estava lendo e saber o que aquele homem estava fazendo, para ele ver e dizer: meu Deus, aí vai alguém que lê a tua palavra, Senhor. Quantas pessoas às vezes estão passando por nós, mas elas passam por nós e vão embora sedentas de Deus, porque nós não temos coragem de nos mexer do lugar. Nós não temos coragem de sair da nossa zona de conforto e caminhar do lado dela um pouco, e correr do lado dela um pouco, para saber o que é que ela está precisando, para saber do que é que ela está se alimentando, para saber do que é que ela está vivendo, o que é que ela está vendo. Quantas pessoas estão passando ao teu lado hoje, queridos? Sobre quantas pessoas você pode exercer influência se você tiver coragem de correr, se você tiver coragem de sair da tua zona de conforto e caminhar ao lado dela e ouvir para ver o que está acontecendo com a vida dela, prestar atenção nela, ao invés de olhar só para o umbigo e dizer: eu sou eu. Pastor, o senhor está muito bravo hoje. Não, queridos, eu estou muito feliz. A palavra de Deus é que nos diz isso. Por favor, se alguma palavra eu disser e ela for ríspida, me perdoe pela palavra que sai da minha boca ríspida, mas eu não posso te pedir perdão pela palavra de Deus que está sendo pregada. Você é que, se não gostar, tem que pedir perdão em nome de Jesus. Prego isso com todo o amor do mundo, com todo carinho, com todo respeito a você, como cidadão do céu, como cidadão do céu, com todo respeito ao teu livre-arbítrio. Mas eu preciso pregar aquilo que é cura para você, assim como tem sido cura para mim. Deixa eu continuar.
Primeira característica, obediência. Segunda característica, prontidão, disponibilidade. Você pode trocar a palavra aí, mas o Espírito Santo está te revelando o que é. A terceira atitude, ou terceira comportamento ou característica, Filipe, depois de ouvi-lo, e só porque ele ouviu, veja que as coisas acontecem em cadeia. Se não vem a primeira parte, não tem a segunda. Se não tem a segunda, não tem a terceira. Se não tiver a terceira, não tem a quarta. Não tem como pular processo. O mover de Deus nas nossas vidas, o trabalhar de Deus nas nossas vidas, ele tem uma sequência. Deus tem um processo, Deus tem um protocolo somente dele, e ele não admite que se pule fases. O pastor Ramon pregando aqui no sábado da vigília 24 horas, ele até citou isso, e ele disse: o pastor Valdir sempre fala isso, porque eu falo muito isso lá no IBQV. Deus não pula fases. Se eu não começar pela obediência, eu nem começo. Se eu não seguir com prontidão, não adianta. Até porque a obediência vai dar em nada daqui. Não, Senhor, eu estou indo, mas não tenho coragem de correr. Mas quem tem coragem de correr vai ouvir. E porque ele ouviu, ele faz uma pergunta. Ele diz: entendes tu o que lês? Então a terceira atitude que eu vejo aqui é a coragem de estabelecer contato com as pessoas. E para resumir, eu vou englobar junto com uma outra: a coragem de estabelecer contato com as pessoas, para ter comunhão com elas e caminhar com elas. Porque você vai ver que na sequência, como ele abre um diálogo, como ele tem coragem de se expor. Ele diz: entendes tu o que lês? E disse o eunuco para ele: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou o eunuco para Filipe que subisse e com ele se assentasse. Porque ele teve coragem de estabelecer um diálogo com o eunuco, a quem ele não conhecia. O eunuco chamou ele para o convívio. Quando eu tenho coragem de me expor para as pessoas, estabelecer um contato com elas, dizer: ei, está tudo bem com você? Ei, você está entendendo o que está acontecendo com a tua vida? Quando você vê alguém em dificuldade, alguém te procura, você sabe, tem coragem, tem prontidão, tem um diálogo pronto, tem boa comunicação. Quando eu falo de boa comunicação aqui, eu não estou falando de pessoas que falam muito bem. Estou falando de pessoas que têm coragem de chegar e dizer, bater a mão no ombro e dizer para quem você não conhece às vezes, ou para quem não gosta de você, e dizer: ei, queridão, você está entendendo o que está acontecendo com você? E a pessoa vai olhar para você e vai dizer: como que eu vou entender? E você vai dizer: eu te explico. Tem tempo? Aí ele vai te dizer: caminha comigo. Ele vai pedir de um jeito ou do outro, ele vai pedir. Ele vai falar: vai na minha casa. Ele vai falar: vamos comigo, eu te dou uma carona, me dá uma carona, eu preciso ouvir. Sabe por quê? Porque isso é sobrenatural. O Espírito Santo de Deus que está em você, o Cristo em nós, o Cristo em vós, esperança da glória, de Colossenses 1:27, que está em você, vai se apresentar para Ele, e Ele vai ter sede de ouvir o que você tem para dizer. Mas para isso tem que ser obediente, tem que ter coragem de correr, e tem que ter coragem de buscar as pessoas. Às vezes nós fazemos o contrário. As pessoas estão gritando por nós e nós não estamos nem aí. A quarta característica, eu preciso caminhar, porque eu quero encerrar. A quarta característica, depois ele vê o texto que o eunuco estava lendo. A Bíblia diz lá no capítulo 35: então Filipe, abrindo a sua boca, depois de ouvir o questionamento do eunuco, depois que a pessoa se abre para você, porque você teve coragem, você teve uma postura de obediência, e pela postura de obediência o mundo espiritual te legalizou para aquele momento. O mundo espiritual te credenciou para aquele momento, abriu as portas para aquele momento, e você teve coragem de correr, de abrir mão do teu descanso, do teu sábado sagrado, do teu domingo de manhã sagrado, de tanta coisa que nós consideramos sagrado e que não tem nada de sagrado, porque sagrado é o mover de Deus nas nossas vidas. Tem gente considerando tanta coisa sagrada, mas não sabe nada de Bíblia, não tem palavra. Deixa para lá, Jesus, vou voltar. O homem se abriu, o homem se derramou para ele e disse: eu estou lendo isso aqui fala do quê? Eu fui lá em Jerusalém, eu adorei,
eu vou à missa todos os dias, eu sou uma pessoa boa, eu faço obra de caridade. Alguns podem dizer, eu vou no culto, eu estou indo na minha igreja, mas eu não consigo entender por que está acontecendo isso comigo, por que a Bíblia diz tal coisa, e eu não sei o que quer dizer, ou em mim não cumpre. Aí eu vejo a quarta característica de Filipe, a quarta característica de quem é um agente de transformação. Filipe, a Bíblia diz que Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura que ele lia. O que é começando nessa escritura? O texto claramente nos dá a entender que Filipe conhecia a palavra de Deus. Portanto, uma das atitudes, aqui a quarta atitude de quem é um agente de transformação, é preciso ter intimidade com essa palavra. É preciso conhecer a palavra de Deus. Não conhecer na letra, na teoria, mas conhecer em vida. Tem que existir no teu coração aí alguns versículos, tem que existir no teu coração aí alguns textos que possam transmitir vida para as pessoas. Tem que existir no teu coração um conhecimento mínimo da palavra de Deus, para quando alguém te perguntar, você dizer, eu sei o que quer dizer, eu sei, isso aí transformou minha vida, isso aí transformou minha família, eu sei o que é, eu sei. Ah, meu Deus! A quarta característica, você tem que conhecer a Bíblia. Pastor, então eu vou fazer o IBQV, vá mesmo. Mas mesmo que você não faça o IBQV, pastor, eu vou vir para a escola dominical, vem mesmo, porque você vai conhecer a Bíblia. Quer ser obreiro, vem para a escola dominical. Vem para o culto de quarta-feira, onde a palavra de Deus está sendo derramada, ministrada. Conheça a Bíblia. E é interessante, agora eu vou para a quinta característica, porque nós vamos encerrar. E começando nessa escritura, conhecimento de Bíblia, lhe anunciou a Jesus. Qual é a quinta característica? Qual é a quinta atitude? Qual é o quinto comportamento de quem é agente de transformação nas vidas das pessoas? Ele anuncia a Jesus. Não anuncia a religião, não anuncia costumes, não anuncia os seus achismos, não anuncia as suas doutrinas. Quando alguém vier anunciar para você as suas doutrinas, você precisa fazer desse jeito ou daquele jeito, você tem que vestir assim ou vestir assado. Com todo respeito, irmãos, a todos os costumes e todos os dogmas, não tem problema. Mas na hora de sarar uma pessoa, na hora de transformar a vida de uma pessoa, não importa o que ela vista ou não vista, não importa o que ela coma ou não coma, não importa, o que importa é que ela receba Jesus na sua vida. Só tem uma coisa que nós temos e as pessoas precisam: Jesus, mais nada. Toda a minha moral, toda a minha conduta ilibada, todo o meu conhecimento, até mesmo conhecimento bíblico, não adianta despejar conhecimento bíblico nas pessoas. Toda a minha história, não, o que a pessoa precisa é de Jesus. Jesus, o nome dado sobre todo nome, o nome pelo qual todas as pessoas precisam ser salvas, o nome que é o único nome justo e verdadeiro no céu, na terra e embaixo da terra, o único nome perante o qual todo joelho vai ter que se dobrar. E por isso que nós já dobramos os nossos desde agora, para dizer: Jesus é o Senhor, somente a Ele adoramos, somente a Ele servimos. Este é o único nome, Jesus, Jesus, Jesus. Ah, Senhor Jesus, o nome sobre todo nome. Oh, não é Maria, não é Paulo, não é Pedro, não é João, todas as pessoas abençoadas e usadas pelo Senhor, mas o único nome que salva, o único nome que transforma, que regenera, que traz vida, que traz libertação é Jesus. E às vezes nós não ganhamos as pessoas porque queremos ensinar tanta coisa e ainda não conseguimos dar Jesus, porque Jesus você não dá com teoria, você só pode dar Jesus se você tiver Jesus fluindo na tua vida. A sede que as pessoas têm é do Jesus que está em você. Elas não têm sede do teu conhecimento, elas têm sede da tua manifestação de filho. Romanos 8:19 diz que a criação, todo mundo aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Nós somos filhos, nós nos manifestamos como filhos quando nós expomos Jesus, porque Ele é o primeiro de muitos filhos. Só existe uma maneira de me manifestar como filho de Deus: quando eu vivo o que Jesus vive, quando eu anuncio a Jesus, o Jesus crucificado e ressuscitado.
pastor, então eu preciso ser obediente, eu preciso ter prontidão, disponibilidade, eu preciso ter um bom diálogo, ter uma comunicação, ter coragem de me expor e de ter comunhão com as pessoas, caminhar com elas. Eu preciso conhecer a palavra de Deus e eu preciso pregar somente a Jesus. Fechou os 5 dedos da mão. É a única mão que as pessoas precisam, é essa mão. Obediência, prontidão, comunicação de quem tem amor, de quem se importa com elas. Quando eu falo aqui da boa comunicação, quando você se dirige a uma pessoa, você abre um canal de comunicação com ela, porque ela se sente importante, porque você se importou com ela. Mas nada adianta caminhar com ela se eu não tiver Bíblia e se eu não for anunciar Jesus para ela. E o que é que vai acontecer, pastor? A consequência é óbvia. A pessoa vai se entregar a Jesus e a vida dela vai ser transformada. Não importa ela... E depois, pastor, o que vai acontecer? Se ela não desceu as águas do batismo ainda, ela vai descer, vai ser introduzida na igreja mística gloriosa de Cristo, vai ter a vida transformada. E para mim, pastor, o que acontece? Além da alegria de saber que você gerou numa vida Cristo, que você gerou Cristo em uma vida, além disso, Deus tem um mistério somente para aqueles que têm coragem de passar por esse processo, somente para aqueles que têm coragem de se expor, somente para aqueles que têm coragem de começar pela obediência, somente para aqueles que têm coragem de abandonar o seu conforto, somente para aqueles que têm coragem, aleluia, aleluia, somente para aqueles que têm coragem de ir atrás das pessoas, caminhar com elas, correr com elas, entrar no ambiente delas, ler o que elas estão lendo e falar para elas de Jesus, somente de Jesus. Somente com esses vai acontecer o que aconteceu com Filipe. E deixa eu te dizer, e aqui eu encerro. Diz assim: e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. E ele não foi visto mais pelo eunuco. Queridos, eu profetizo para você nesta noite que à medida que você se entregar para o Senhor, o Espírito Santo vai te arrebatar. E você não vai ser visto mais. Você vai ser arrebatado sim, não somente na vinda de Cristo, em realidade com Ele em glória, mas desde agora. O Espírito Santo vai te arrebatar, porque vai ser Ele que vai te levar para o caminho de Gaza, mas é Ele que vai te levar para outra cidade depois, é Ele que vai te levar para lá, é Ele que vai te trazer para cá. Você não vai ter mais que se preocupar com decisões. Filipe não estava preocupado com qual seria o carro dele, qual seria o meio de condução dele. Ele não estava preocupado nem para onde ele ia, porque ele era dirigido pelo Espírito. E ele não só era dirigido pelo Espírito, porque primeiro nós temos que obedecer e fazer aquilo que Deus manda, para depois o Senhor nos tomar e Ele começar a nos levar. Como eu disse, é um processo, é uma decolagem, é um crescimento. Primeiro eu obedeço, primeiro eu entro e começo a fazer o que Deus me manda, depois Ele já começa a me levar. Olha o texto, escuta o texto. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Ele foi literalmente, sobrenaturalmente arrebatado, queridos. Escuta isso. E não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho, o eunuco. E Filipe se achou em Azoto, em outra cidade. Você consegue entender o que é isso? Quando você se dispuser a estar no Senhor, é Ele quem vai te levar de um lugar para o outro. Você apenas vai se achar em outro lugar. Ah, essa situação aqui está tão difícil. Se você obedecer o Senhor, Ele vai te arrebatar dessa situação e você vai se achar em outra situação. Está doloroso hoje, o Espírito te arrebata agora de onde você está e Ele te leva para outro lugar, para outra situação. Está com tristeza aí? O Espírito Santo te arrebata dessa tristeza agora em nome de Jesus e te transporta para um ambiente de alegria, onde você vai poder, assim como Filipe, continuar anunciando a Jesus. Mas eles, fique de pé, fique de pé, fique de pé, mas escute isso.
Ele só arrebata de um lugar para o outro lugar aquele que já anunciava a Jesus, para que continue anunciando a Jesus em outro lugar. Se você anunciar Jesus onde você está, o Espírito Santo de Deus vai começar a conduzir a tua vida. Ele vai te arrebatar, Ele vai te transportar para outros lugares, para que você continue anunciando a Jesus e para que vidas continuem sendo transformadas. E eu prego essa mensagem nesta noite para todos que estão aqui, inclusive para quem não é crente, nunca entregou sua vida a Cristo. Comece hoje entregando a sua vida a Cristo pela obediência. Obedeça a palavra de Deus, aquilo que o Espírito Santo falou ao teu coração. E eu quero chamar agora, sem perda de tempo, porque eu já me atrasei e eu não gosto de atrasar não. Vem renovar a tua aliança com Deus. Vem entregar a tua vida a Cristo. Vem fazer um propósito novo com o Senhor. Agora pode apagar a luz aí, querido. Meu Deus, vem, querido. Eu sei que tem muita gente para vir. Vem e dobra o teu joelho. Vem, porque Deus vai te honrar. Deus tem um tempo novo para a tua vida. Isso comece pela obediência. Comece pela obediência. Comece pela prontidão e disponibilidade de sair do teu lugar e vir. Se há alguém para entregar a vida a Cristo, venha também em nome de Jesus nesta noite. Vem, adora o Senhor. Isso, Eduardo, dobra o joelho aí, querido. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deus tem muito para vocês, queridos. O Espírito Santo vai vos arrebatar hoje e vai levá-los para outro lugar. Vem, querido, vem. Deus tem milagre para tua família. Deixe de lado a vergonha. Nós não precisamos ter vergonha de dobrar os joelhos. Nós precisamos ter vergonha de não obedecer a palavra de Deus. Precisamos ter vergonha de sermos carnais, desobedientes ao chamado.